Todo mundo falando que o ano de 2026 vai ser o fim do design gráfico no nosso mercado digital. Cara, eu não concordo com isso. Hoje eu vou passar para vocês a visão que eu tenho sobre o mercado de design gráfico no ano de 2026. Eu já trabalho nisso há mais de 2 anos, vivo disso. Cara, já participei de vários projetos grandes aí no mercado e acompanhei desde o início, quando a IA começou a chegar no design gráfico. Quando a gente de fato começou a utilizar a IA na nossa rotina para acelerar e para criar elemento, ensaio fotográfico, enfim, várias coisas utilizando a ferramenta de IA. E hoje eu vou passar para vocês o que eu acho que vai funcionar no ano de 2026, o que eu acho que não vai funcionar, o que eu acho que vai deixar de funcionar. Enfim, cara, tá um vídeo bem completo, sem enrolação, sem hype, só realmente passando para vocês a visão de realmente de alguém que vive isso todos os dias. Primeira coisa para ser falada, pessoal, toda vez que surge uma ferramenta, toda vez que surge uma nova maneira de criar, não só no nosso nicho, mas em todos os nichos, o pessoal fala que vai ser o fim daquela profissão, tá? A gente já passou por isso 2 vezes no design gráfico, agora a gente tá passando pela 3ª vez no fim do design gráfico. A primeira vez foi quando surgiram os editores online, né? Quando a gente conseguiu criar design através de sites dentro do nosso navegador. A segunda vez foi quando o Canva começou a popularizar os templates pré-prontos dentro da plataforma do Canva. O pessoal também falou que o design gráfico ia acabar, que os profissionais iam cada vez mais deixar de ser procurados devido ao avanço do Canva. E nada disso aconteceu, nem na primeira vez, nem na segunda vez. Mas uma coisa muito importante a ser falada é que as 2 formas que o pessoal falou que ia acabar com o design gráfico chegaram e deixaram efeitos colaterais. E isso é muito importante para o decorrer do nosso vídeo. O que são esses efeitos colaterais? Esses efeitos colaterais foram designs parecidos, design que não convertia, design que não trazia a sensação de exclusividade, não transmitiam a mensagem que a empresa queria passar. Então esse foi apenas alguns desses efeitos colaterais que essas ferramentas trouxeram, né? Essas ferramentas que iam causar o fim do design. E cara, isso não acontece só no nosso mercado, tá? Em todos os mercados, todos os nichos, cada vez que tem uma grande inovação, o pessoal fala que vai ser o fim. E cara, não é o fim, tá? Igual eu falei, quando o Canva começou a popularizar os templates, o pessoal falou que o design gráfico ia acabar e não acabou, tá? Tá em pé e até hoje mais forte do que nunca. Outra coisa, pessoal, em 2026 eu acredito que a gente vai viver uma era falsa de IA. Cara, em 2026 vai surgir muita IA, então vai surgir IA que cria vídeo, IA que cria arte, IA que cria identidade visual, IA que cria site. Hoje em 2025 a gente já tem algumas ferramentas que cria isso, mas não é algo consistente, sabe? Não é algo que realmente seja bom. Em 2026 pode ser que surja essas ferramentas que consigam criar realmente esses elementos, né? Esse tipo de conteúdo de forma totalmente automática, com inteligência artificial. Mas voltando a falar sobre efeito colateral, eu volto a dizer que vai deixar o mesmo efeito colateral que o Canva deixou no mercado. Design parecido, toda aquela questão que a gente sabe. Não tem quando você olha, bate o olho e fala, cara, essa arte foi feita no Canva, essa arte é um template, essa arte eu já vi um estilo parecido. Eu acredito que vai ser a mesma coisa com o uso de inteligência artificial. Ela vai vir, ela vai beneficiar, ela vai ser boa em alguns requisitos, mas ela vai deixar sim efeitos colaterais no mercado. Então eu acredito que ela vai sim chegar forte e que muita gente vai sair da profissão, muita gente vai deixar o mercado por conta dessas IAs, mas os efeitos colaterais que ela vai deixar vai ser igual ao do Canva. Isso significa que até um longo prazo isso não é bom, tá? Mas você deve estar se perguntando, pô, então vou ter que esperar a IA passar o hype da IA para poder voltar a ser designer, para poder voltar a ganhar dinheiro com isso? Não, e eu vou explicar para vocês o porquê. Cara, no meio de tantas artes feitas com IA, eu acredito que o design arroz com feijão vai voltar a funcionar melhor do que nunca. A gente já sempre funcionou, mas eu acredito que em 2026, com todas essas IAs, vai funcionar melhor do que nunca, tá? Porque as empresas que realmente pagam bem e as empresas que querem exclusividade, e é isso que você tem que ter em mente, tá? A IA, ela vai vir e ela vai substituir o pessoal que cobra barato. Porque se surgir uma IA que consiga criar uma arte, por exemplo, que seja parecida com a do Canva, com esses templates, o que vai sair vai ser os designers sobrinhos. E isso, cara, vai ser muito bom. Porque vai sair o pessoal que desvaloriza o nosso mercado, que faz o que cobra barato pelos serviços que a gente cobra e não acaba não cobrando justo. Então isso vai ser bom, porque pensa, vamos supor que o cliente entrou em contato com você e com mais um designer, mas esse designer cobrou a metade do preço que você cobra. Se esse designer sair do mercado, você vai conseguir cobrar o preço justo pelo seu trabalho, e isso é muito bom. Então a IA vai vir sim, ela vai substituir esses designers sobrinhos e vai deixar de pé somente aqueles que realmente querem viver disso. E isso, de novo, é muito bom, porque você vai conseguir valorizar o seu trabalho. E as empresas que pagam bem é justamente essas empresas que querem exclusividade, que é algo que realmente seja único delas.
Uma coisa também que acontece, que o pessoal fala demais, é que a IA é tão fácil de utilizar, que a IA é barata de fazer. E, cara, muitas das vezes não é, tá? Muitas das vezes não é. Eu que utilizo o IA todo dia na minha criação de conteúdo, na minha criação de artes, na minha criação de projetos. Às vezes eu não consigo chegar no resultado que eu quero, eu tenho que ajustar um prompt, eu tenho que trocar de ferramenta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajustar certo tipo de palavra. Então você pensa que um empresário, ele vai ter esse tempo para poder aprender a utilizar a ferramenta de IA e para poder realmente criar algo que seja exclusivo com IA? Então pensa, vamos lá. Se os empresários quisessem realmente uma forma rápida de criar essas artes, eles abririam um campo para poder criar, por exemplo. Eles pegariam um modelo pronto lá e criariam em cima daquilo. Mas a real necessidade que essas empresas, que esses empresários procuram, não é o design em si, mas é o resultado que aquele design chega. Então, para ele conseguir chegar no resultado bom criando com IA, ele vai ter que investir um tempo. E se ele for ter que investir tempo naquilo, é melhor ele pagar um profissional. Então, cara, pensa como se fosse assim, eu contratar uma secretária para ela poder cuidar da minha agenda, fazer monitoramento, fazer ligação, mas eu ter que supervisionar cada passo dela, ter que cuidar de tudo, ter que falar o horário que eu vou ter que fazer as coisas, ter que falar para a pessoa que ela vai ter que ligar. Então, para que serve aquela secretária? Então é meio que isso, a pessoa ela vai ter que contratar uma ferramenta de IA para poder criar as artes, ela vai ter que aprender a utilizar aquela ferramenta de IA, ela vai ter que aprender a utilizar uma estratégia para colocar no design para poder vender, ela vai ter que aprender a criar conexão através do design, aí vai ser melhor contratar um profissional. Então é o que eu falo, pode até ser que a IA chega e se popularize nas pequenas empresas, mas essas pequenas empresas ela não pagam o valor justo. Então as grandes empresas, as empresas que pagam realmente bem, os empresários que pagam realmente bem, os influenciadores que pagam realmente bem, elas vão continuar procurando designers, porque ela sabe da real necessidade e o real objetivo que aquele design tem. Então, pessoal, se você tá preocupado em começar no design gráfico, ou se você é designer gráfico e tá com medo de 2026 por conta das IAs, cara, saiba que não é só o nosso mercado que tá assustado com isso, tá? É realmente algo novo, é algo que a gente não tá acostumado a ver e por isso que a gente tem medo, né? Por isso que as pessoas têm medo, mas, de novo, se os empresários, as pessoas que contratam o nosso serviço, elas vão ter que investir tempo para poder criar com essa ferramenta de IA. E se ela for ter que investir um tempo para poder aprender, ela vai contratar seu serviço, tá? Então, cara, pode ficar tranquilo, porque os empresários, eles querem economizar tempo, para eles não fazem sentido perderem tempo criando uma arte, sendo que tem um profissional que consegue criar melhor do que eles. Então, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? A IA não vai acabar com a nossa profissão. A gente vai se adequar, a gente vai acostumar a criar com IA, mas acabar com a profissão, ela não vai acabar. E se você quiser aprender a criar design do básico ao avançado, quiser aprender vendas, criação de conteúdo, ferramenta de IA e muitas outras coisas, eu vou deixar na primeiro link da descrição o meu curso Escola do Designer. Lá dentro eu te ensino isso e muito mais. Tirando que a gente tem aula ao vivo, eu sempre tô ativo também no grupo, o pessoal me manda mensagem no privado, eu sempre respondo, eu sempre tô ativo lá, certo? O primeiro link na descrição é um curso bem completo, visita lá e se fazer sentido pra você, vai ser um prazer te ver lá, certo? É isso, sem mais enrolação e bora pro próximo vídeo.